No ensino básico eu já estudava no Conservatório de Música, isto é violino, e quando entrei no secundário comecei a perceber que a música não era a única expressão artística que eu gostava de explorar. Ao longo do tempo da minha licenciatura comecei a perceber que tinha um interesse muito grande pelo arquivo e pela memória, em específico pela história do feminino, principalmente da minha família. Com a cerâmica surgiu também um interesse sobre o objeto utilitário e no meu último ano de licenciatura comecei a trabalhar o que é que poderia ser este objeto de cerâmica utilitário que está no espaço doméstico, especificamente na cozinha. E lembrava-me sempre da cozinha da minha avó como uma forma de ponto de partida para retratar as minhas experiências entre o feminino e a matéria doméstica. E desde que acabei a minha licenciatura, tenho trabalhado muito sobre essas palavras-chave, sobre o espaço doméstico, sobre o feminino, sobre o cuidar e muito sobre a memória. Eu pego sempre nesta ideia da memória e do espaço doméstico porque lembro-me que desde muito cedo eu questionava-me sobre qual é que era o meu papel na família, na sociedade e gostava de questionar todas estas coisas. E desde muito cedo compreendi que não era de certa forma justo eu, por ter nascido mulher, ter de fazer certas coisas e ser obrigada a certas responsabilidades sociais. E dentro de minha casa lembro que foi uma adolescência assim um bocadinho rebellious, não é? No sentido em que questionava muito esse papel e não só o meu, mas também de refletir sobre a história da minha avó e das mulheres da minha família. A peça que eu escolhi fez parte de uma exposição do Dutch Design Week e foi uma peça do artista chamado Leo Maher, da coleção de peças que se chama Unfamiliar Passions. Este artista pega em símbolos que nós já reconhecemos da vida homossexual desde o início dos tempos e ele pega e recria estas imagens desde a mão, que é o estereótipo da imagem corporal, da imagem gay, desde um vestuário, que ele tem uma peça, que esta peça que eu escolhi, ele tem uma bota de cowboy. E pega desde as mesas que eram usadas para jogar e para se reconhecerem. E eu gosto especial desta peça pelo uso da matéria e pela composição, desde a cerâmica da terracota crua, desde a figuração da bota com o vidrado, acabamento brilhante, e por também me rever nesta recriação de simbolismos. Eu gosto imenso do trabalho de composição dele para tu conseguires ver claramente uma instalação contemporânea e de conseguires criar uma narrativa quando olhas para uma peça dele, mas também conseguires olhar para um objeto em si e ser facilmente reconhecível, porque eu acho que a arte faz sentido quando tu consegues chegar a um espaço e todas as pessoas conseguem criar uma narrativa de uma peça. Para mim, individualmente, a arte acontece nesse momento em que é acessível. Claro que a arte tem de existir para todas as pessoas e para todos os gostos, mas para mim faz muito sentido em que o espaço do museu tem de ser acessível para a pessoa da classe trabalhadora e para a pessoa que não tem um acesso académico conseguir reconhecer-se e, se não se reconhecer a si, conseguir compreender e criar uma narrativa. Acho que também é importante, às vezes, prestar atenção aos espaços públicos e às coisas rotineiras que não prestamos tanta atenção. Então é interessante também tirar um bocadinho inspiração dos objetos que temos à nossa volta, não só que vêm do academismo, mas também da arte popular e das coisas que temos na nossa casa. Eu acho que o meu trabalho também reflete muito sobre estes símbolos que nós estamos habituados a ver e já somos conhecidos. Tanto que acho que o meu trabalho tem muita ligação à arte popular, principalmente na cerâmica, onde pego muito em artistas como a Júlia Cota, a Rosa Ramalho, que são pessoas que trabalham o figurado e que não tiveram qualquer formação artística académica, mas têm sim esta ligação com a arte através do sonho e do intuito de apenas representar o conhecido.